Hello, pessoas! Tudo bom com vocês? Como vocês viram aí no título, finalmente daremos início ao Diário da Noiva nesse canal. Pra quem não viu, eu fiz um vídeo com o boy contando como a gente se conheceu. E nesse vídeo eu falei que eu queria compartilhar tudo com vocês, então queríamos ter o Diário da Noiva. Vou deixar linkado aqui em cima pra quem não viu e quer saber um pouquinho mais da nossa love story. Vamos lá ver que o vídeo tá bem legal. Vamos lá, começar por datas. A gente ficou noivos em maio de 2017, então desde essa data a gente tá começando a pensar em todos os detalhes do casamento. De como a gente queria, para quantas pessoas a gente iria fazer, em que lugares possíveis a gente iria fazer. Mas aí, já contei aqui sobre isso também, a minha avó ficou internada, a gente acabou adiando um pouco os planos. E eu comecei mesmo a pedir orçamento lá para outubro, novembro de 2017. A gente começou a ter uma noção de quanto estava custando um casamento aqui em São Luís. Porque, sério, por mais que todo mundo te fale, casar é muito caro, você não tem noção de quanto é esse muito caro até que você vai realmente atrás, entendeu? Eu tinha uma noção muito vaga de quanto custava um casamento. E eu confesso que quando a gente começou a pegar os orçamentos, eu comecei a ficar assustada. Mas o que a gente fez? A gente estipulou um valor X para gastar em cada área do casamento. Eu comprei esse livro da noiva, inclusive já mostrei lá no story, já disse onde vende. Mas, pra quem não me acompanha pelo Instagram, ele vende na Livraria Leitura. Eu comprei ele aqui em São Luís. E ele tem uma parte que é muito legal, que é aqui. Não dá pra ver orando. Mas enfim, aqui tem, caso você tem pra encher, por exemplo, o buffet. Quanto você planeja gastar com o buffet e quando você vai gastar realmente. E aí a gente foi colocando tudo, tipo, vestido da noiva, eu quero gastar tanto. E aí eu pegava um orçamento e eu falava, putz, tá completamente diferente de quanto eu imaginava gastar com aquilo. Mas pra que serve essa planilha? Pra você ter uma noção de quanto vai custar o seu casamento no geral. E, gente, sério, isso é o primeiro ponto, assim, ultra importante que você precisa saber. Porque aí entra a questão de organização financeira, entra a questão do que vai ser supérfluo, do que você não abre mão, do que você realmente quer e realmente precisa pro casamento. Então isso é um ponto principal. As noivinhas que estão me assistindo, por favor, façam isso. Vão pegando alguns orçamentos. Eu peguei orçamentos óbvios de profissionais que eu me identificava com o trabalho, mas peguei de profissionais que eu sabia que eram os mais tops daqui de São Luís e até os que eu sabia que estavam começando agora, justamente para ter essa noção de variável de preço. É muito, muito importante. Colocando tudo no papel, quanto eu queria gastar com cada coisa e somei tudo de quanto iria dar a festa no total. Porque aí dessa forma a gente tem como se organizar. Eu estou começando com 1 ano de antecedência, então eu tenho que chegar nesse valor X em 12 meses. Quanto que eu preciso juntar por mês? É todo um cronograma mesmo. Só que o que acontece? Nós começamos a pegar os orçamentos em outubro. E só começamos mesmo a preparar, a fechar contrato, a fazer tudo em janeiro desse ano. E o nosso tempo tá meio corrido, porque nós casaremos em setembro. Na verdade, a gente vai casar 1º de setembro. Então, setembro basicamente não conta. A gente, se Deus quiser, vai estar com tudo quitado até agosto. Não queremos dívidas pós-casamento. Depois que eu fiz esse planejamento do orçamento, que a gente teve uma noção de quanto poderia gastar com o nosso casamento, a gente começou a fechar as principais coisas do casamento. A primeira coisa que a gente fechou foi o buffet, porque aqui em São Luís foi muito difícil encontrar um buffet do jeito que a gente queria. A gente, graças a Deus, tem essa vontade igual de casar num lugar ao ar livre, que tivesse uma vista pro mar, uma coisa mais assim, mais natureza. E foi muito difícil achar. A gente procurou muito, foi em vários buffets, foi em vários lugares, sítios, enfim. Os lugares que tem aqui, que teria toda essa estrutura que a gente queria, tinha um valor muito mais alto do que os lugares tradicionais. E aí é que entra a questão do orçamento.
né? Do que você quer pro que você pode. E casamento é muito isso. Então a gente acabou optando por um buffet que tem sim uma área ao ar livre para fazer a cerimônia, mas a área não tem uma vista pra praia, a área não é tão ao ar livre assim, não é tão campo. Porém, os outros quesitos do buffet atraíram a gente demais. Como o financeiro, o preço do buffet é muito bom. A estrutura que o buffet dá é muito legal. O pessoal do buffet é muito prestativo, é muito acolhedor. Então acabou que a gente foi abrindo mão de algumas coisas e aquele ficou o nosso lugar ideal, que ficava dentro do que a gente queria pagar e, entre aspas, do jeito que a gente queria. Então esse foi a primeira coisa que a gente fechou. A segunda coisa foi o vestido de noiva. Em dezembro eu tinha ido numas lojas ver, porque eu queria saber se valia a pena comprar pela internet, se valia a pena você mandar fazer ou você alugar. Isso também é uma coisa muito interessante você pesquisar na sua cidade, porque isso é bem relativo. Então eu fui atrás dos vestidos de noiva em dezembro. Me apaixonei por um modelo em uma loja e eu fiquei, eu quero esse vestido, eu quero esse vestido, eu quero esse vestido. E aí a moça falou que em janeiro eles têm promoções. Por incrível que pareça, eu descobri que todas as lojas daqui da cidade de noivas têm promoções de vestidos em janeiro. Então a gente falou, pronto, em janeiro vamos fechar o vestido de noiva pra aproveitar a promoção. Era 25% de desconto. E eu já tinha me apaixonado pelo vestido, já não queria ver outro. Então acabou que fechamos o vestido de noiva também. Acabou que eu vou comentar sobre isso logo. O vestido que eu tinha visto em dezembro não foi o vestido que eu fechei em janeiro, porque eu encontrei um no mesmo estilo, só que com um pouco mais de brilho, com um pouco mais de glamour. E acabei optando por esse, mas são primos, então tá tudo ok. Aí o próximo contrato que a gente fechou foi com cerimonial. Nossa, Raíssa, como assim? Tu primeiro fecha com o buffet pra depois fechar com o cerimonial? Calma, desde novembro eu já tava conversando com a minha cerimonialista, porque ela é praticamente da minha família, então a gente tem uma relação muito boa. E a gente não tava conseguindo sentar pra conversar, pra eu contar como eu queria fazer o casamento, pra gente acertar a forma de pagamento, enfim, fazer aquela reunião oficial, contrato, tudo bonitinho. Mas ela já sabia que ela seria a cerimonialista do meu casamento, ela já tava fazendo toda a assessoria e eu já tinha perguntado pra ela sobre o buffet antes de fechar. Gente, porque é muito importante fechar com uma cerimonialista. É aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Só sabe de verdade se um profissional é bom, se um profissional é responsável, se vale a pena pagar aquele valor para aquele profissional. Quem vive disso, e é isso que uma cerimonialista faz. No meu caso, a gente fechou o cerimonial com assessoria, que é quem vai te dar toda a assistência do casamento em todos os contratos, com todos os fornecedores. E aí, óbvio que antes de fechar com o buffet, eu falei com ela, eu falei, olha, eu fui em tais, mas de todos o que eu mais gostei, o que tem o melhor preço é esse. O que tu acha? Vale a pena? Eu posso ir em algum outro lugar? Tu tem algum outro lugar melhor pra me indicar que eu ainda não conheço, que eu ainda não fui? E ela falou, nossa, tu escolheu o melhor. Se eu fosse casar, eu casaria nesse buffet. Pode fechar, sem dúvida. E a melhor coisa é você ter confiança naquele fornecedor que você tá fechando. Porque, querendo ou não, o casamento é algo caro, é algo que envolve abrir mão de muita coisa, que te faz abrir mão de muita coisa. Então, tudo que a gente não quer é que algo dê errado, é que algo não saia perfeito. Então, ter alguém pra te falar, isso é maravilhoso, e pode confiar de olhos fechados, é a melhor coisa que tem. Então, eu fechei o buffet com a assessoria da minha cerimonialista, mas só fui fechar o contrato com a cerimonialista depois que eu tinha fechado o vestido de noiva. E o vestido de noiva eu acabei não comentando com ela, porque eu já fui numa loja bem conhecida aqui em São Luís, que já é bem famosa, que todo mundo já sabe como é, então não precisaria de indicação.
Outra coisa que a cerimonialista ajudou muito é que a gente não tinha um celebrante pro nosso casamento. Como a gente vai casar no próprio buffet, né, na área ao ar livre do buffet, e a gente não frequenta nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica, nem um centro espírita, nada, gente. A gente não tinha quem convidar pra celebrar o nosso casamento. E tava com muito medo disso, de chegar uma pessoa qualquer lá e falar qualquer besteira e ser aquela coisa fria, e enfim. Mas a cerimonialista conhece um padre que faz casamentos externos, já falou com ele já tem agenda pra nossa data, já tá quase tudo certo, falta só pagar, fechar contrato, coisas burocráticas. Uma coisa que eu não tinha noção de preço em casamento, que me surpreendeu muito, assim, que me fez pensar muito em como eu queria o meu casamento, foi a questão da decoração. Porque eu pego muita inspiração no Pinterest, tipo, o melhor aplicativo pra isso. E eu sempre vi aquelas decorações super simples, rústicas, mais minimalistas, aquelas coisas assim. E falei, putz, isso deve ser muito barato, sabe? Não tem quase nada, é só flores, isso e aquilo. E quando eu comecei a pegar uns orçamentos, pra vocês terem noção, eu recebi orçamento de decoração muito mais caro do que o que eu paguei no buffet. Até hoje, esse é o fornecedor que tá mais dando dor de cabeça pra mim, porque óbvio que a cerimonialista tem me ajudado muito, tem me dado vários contatos de vários fornecedores que ela conhece, mas eu fiquei muito surpresa. Então não fechei a decoração ainda, tô procurando muito. Se você for noivinha daqui de São Luís, já estiver casado ou estiver planejando seu casamento, se tiver uma boa decoradora pra me indicar, deixa aqui embaixo, por favor, eu agradecerei muito. No mais, acho que é isso por enquanto. É isso que a gente tem feito até agora. O próximo ponto que a gente quer fechar é realmente a decoração, porque é um dos mais caros mesmo, né? E eu queria também fechar logo muito fotógrafo. Fechar logo muito foi péssimo. Mas eu queria muito fechar logo fotógrafo. E o cabelo e maquiagem, porque eu quero fazer meu pré-wedding. Ainda não achei o lugar, nem pra fazer o cabelo e a maquiagem, e nem o fotógrafo. Então estou procurando também ainda. E é isso, gente. Vou contar também um pouquinho pra vocês como vai ser o estilo do casamento. Não sei se esse vídeo vai ter 2 horas de duração, porque eu acho que eu já falei demais. Vou fazer o seguinte, como eu não vou saber explicar o estilo de casamento que eu quero, eu vou colocar muitas inspirações num post lá no blog. Então quem tiver curiosidade ou quem quiser se inspirar, quem gostar desse estilo, é só dar uma olhadinha bem aqui, o link vai ficar aqui na caixa de informações. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio embananado, eu acabei falando uma coisa por cima da outra e explicando meio tortamente, mas espero que tenha ajudado algumas de vocês que não sabem por onde começar. Espero que tenha dado algumas dicas pro pessoal daqui de São Luís. Quem for daqui de São Luís, que quiser saber os locais que eu fechei, e se vocês quiserem indicações, acho bom esperar até o casamento, que aí eu vou fazer um vídeo contando direitinho se tudo aconteceu do jeito que eu queria ou não. Mas vai acontecer, se Deus quiser. Pretendo futuramente gravar outros diários da noiva, porque estamos a todo vapor, correndo contra o tempo. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!